Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula de física. A proposta da aula de física de hoje é terminar os exercícios propostos do capítulo 3. Na última teleaula, nós resolvemos exercícios do 1 até o exercício número 8. Hoje nós vamos terminar resolvendo do 9 a 12. Boa aula para todos. O primeiro exercício fala o seguinte, né? É uma história interessante porque conta a história de onde surgiu a palavra eco como reflexão. A palavra eco surge da mitologia grega. Fala o seguinte, na mitologia grega conta-se que a ninfa Eco tentou enganar Hera, a esposa de Zeus, e foi castigada por isso. Seu castigo foi nunca mais emitir som nenhum, exceto a última palavra dirigida a ela. A ninfa teria se refugiado numa caverna, que ficou conhecida porque lá se ouvia novamente o final de todo o som emitido pelas pessoas que por ali passavam. Então, quando a pessoa falava, tem alguém aí? A ninfa respondia, aí, aí, aí. Daí é a história do eco. Então, física também é cultura, física também é mitologia, física também é história. Bom, vamos deixar de história e vamos responder a questão. Faz sentido do ponto de vista físico ouvir novamente o final de sons emitidos em frente a uma caverna? Bom, qual é o sentido físico? Se você está em frente a uma caverna, a tendência é de ter uma reflexão do som. Dependendo da profundidade da caverna, você vai conseguir perceber mais ou menos palavras na volta, porque enquanto você estiver falando, o som já está refletindo e aí se sobrepõe. Então, do ponto de vista física, faz sentido que ocorra uma reflexão quando o som se propaga e bate no obstáculo. Essa seria a resposta da questão número 9. Próxima questão fala de uma outra aplicação do eco, agora que a gente já discutiu também em outras aulas, como o sonar. Então, uma aplicação da ideia de eco para a localização é um dispositivo conhecido como sonar. Usando ondas sonoras com frequência superior a 20 kHz, ele é tipicamente utilizado para mapear a topografia marinha ou detectar obstáculos e outras embarcações. Bom, seu funcionamento tem como base a medida do intervalo de tempo entre a emissão da onda e a sua recepção, dado que a onda sonora tem uma velocidade de 1.400 metros por segundo na água. Então, ele pergunta na letra A: se uma onda retorna após 0,4 segundos, qual a distância entre a embarcação e o obstáculo? Letra A: dado uma velocidade de 1.400 metros por segundo e um tempo de 0,4 segundos, você calcula através da equação ΔS igual a velocidade vezes o tempo, multiplicando a velocidade de 1.400 pelo tempo de 0,4. E aí você fica feliz e acha a distância de 560 metros. Só que essa distância de 560 metros foi por um tempo de 0,4 segundos. E o que seria esse tempo de 0,4 segundos? É o tempo que a onda demora para retornar. Então não é o tempo que ela demora para ir. O tempo que ela demora para ir para o obstáculo seria metade disso. Portanto, esses 560 metros não é a distância do sonar até o obstáculo. Essa é a distância percorrida pela onda, que bate no obstáculo e volta. Ou seja, ida e volta. Eu quero a distância até o obstáculo. Portanto, eu tenho que dividir por 2 e acertar a questão com 280 metros. Beleza? Letra B. Qual a diferença de tempo entre a emissão e a recepção de um sinal que reflete em obstáculo a 3.500 metros de distância? Diferença de tempo entre a emissão e a recepção. O que eu sei? Eu sei que o tempo de recepção é o dobro do tempo de emissão. Como é o dobro do tempo, a diferença vai me dar o tempo que eu quero. Portanto, na letra B, dado uma distância de 3.500 metros, o tempo, que seria a diferença entre a recepção e a emissão, é a divisão da distância pela velocidade. 3.500 por 1.400 que foi dado, e aí eu calculo como 2,5 segundos. Ou seja, foi 2,5 para ir, né, e 5 segundos ao todo. 2,5 para ir, 2,5 para voltar. Então, o tempo de recepção 5 segundos, o tempo de emissão 2,5, a diferença 2,5 como você calculou, dividindo 3.500 por 1.400. Beleza? Passemos para a próxima questão. Agora, um outro exemplo de eco seria no 1
aparelho chamado ecocardiograma, que consiste em enviar sinais de ultrassom para o interior do corpo humano com a intenção de refleti-lo no coração, captar a reflexão e assim analisar o funcionamento. Então, analisando o funcionamento do coração através de uma reflexão de um ultrassom. Primeira pergunta teórica. Há motivo para o uso da palavra eco como prefixo no nome do exame? Explique. Bom, eco aqui está relacionado com uma reflexão do som. Não é relacionado com uma reverberação, não depende da distância. Então, como enviou o sinal de ultrassom e ele refletiu no coração, por isso que o nome é ecocardiograma. Agora, na letra B, pede para calcular. Se a distância da sonda do exame e do coração é de aproximadamente 12 centímetros, e o intervalo de tempo entre a emissão e recepção do sinal for de 0,15 vezes 10 a menos 3 segundos, qual a velocidade da onda sonora no corpo humano? Bom, dado uma distância de 12 centímetros e um tempo de 0,15 vezes 10 a menos 3 segundos, calcula-se a velocidade como sendo distância sobre tempo. V, portanto, é 12 dividido por 0,15 vezes 10 a menos 3. Então, 12 por 0,15 dá 80. O 10 a menos 3 sobe para 10 ao cubo, ficando 80.000 centímetros por segundo. Se eu quiser passar para metros, eu ando 2 casas para a esquerda e tenho uma velocidade de 800 metros por segundo. Pense bem, a velocidade do som no ar seria de aproximadamente 340 metros por segundo. Dentro do corpo humano, a velocidade que eu achei desse ultrassom, 800 metros por segundo. Tem lógica? Sim. O corpo humano é mais denso do que o ar. Quanto mais denso, maior a velocidade. Portanto, é essa velocidade que nós achamos. Para a gente terminar, questão número 12. Em estúdios de gravação sonora, é comum as paredes serem revestidas por materiais porosos, como espumas. Há alguma razão física para esse revestimento? Explique. Então, no caso da gravação sonora, o que você quer é não ter uma reflexão. Você quer que as paredes absorvam o som, que o som vai bater na parede e ser absorvido. Por isso você usa espumas, porque as espumas são materiais porosos e o som, como deslocamento de ar, vai fazer com que esse ar não vá refletir na parede. Esse ar vai ser absorvido pela parede. Então, por isso que você usa para estúdios de gravação sonora espumas. Bom, como eu não tenho estúdio de gravação sonora, o que eu procurei na minha casa foi um lugar silencioso. E hoje, para gravar essa aula, o lugar mais silencioso que eu consegui, como você percebe aqui pelos desenhos do meu estúdio, que não são espumas, né, são desenhos do quarto da minha filha. Então, hoje, o lugar mais silencioso para eu discutir os exercícios com vocês foi o quarto da minha filha, que, como vocês percebem, não tem tanto barulho numa hora como essa, tá bom? Bom, essas foram as discussões dos exercícios de hoje, da proposta. Com isso, a gente termina a leva de exercícios. A próxima teleaula que nós vamos ter, nós vamos continuar com a matéria. Não percam, né, a próxima teleaula, onde que a gente vai estar iniciando um conteúdo novo, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem.